Livro A Mente da Criança, Maria Montessori, capítulo 12, página 127. Obstáculos e suas consequências. Estes obstáculos, que muitas vezes interpomos no caminho da criança, tornam-nos responsáveis pelas anomalias que a acompanharão ao longo da sua vida. O tratamento da criança deve ser o mais brando e tímido possível em relação a toda violência, porque muitas vezes não percebemos nossa aspereza e violência. Devemos estar vigilantes. A preparação para a educação é um estudo de si mesmo, e a preparação de um professor que deve ajudar a vida implica muito mais do que uma simples preparação intelectual. É uma preparação de caráter, uma preparação espiritual. A sensibilidade da criança tem vários aspectos, mas neste período, a sensibilidade ao trauma é comum a todas. Outra característica comum é a sensibilidade ao esforço calmo, mas frio e determinado, do adulto em prevenir as manifestações exteriores das crianças. Abre aspas, não deve fazer isto, isso não se faz, fecha aspas. Aqueles que ainda costumam confiar seus filhos à chamada babá devem opor-se especialmente à tendência autoritária fria que as babás costumam demonstrar. Esse tratamento é responsável pelo constrangimento frequente entre os indivíduos oriundos das classes altas, a quem não falta coragem física, mas quando falam, muitas vezes revelam um estado de timidez que resulta em hesitação e gagueira. Também me ocorreu de usar modos muito rudes com algumas crianças e dei um exemplo disso em um dos meus livros, O Segredo da Infância. Uma criança havia colocado seus sapatos de caminhada num lindo cobertor de seda de sua cama. Eu os tirei com determinação, coloquei-os no chão e limpei vigorosamente o cobertor com a mão para mostrar a ela que aquele não era o lugar certo para largar os sapatos. Por 2 ou 3 meses, toda vez que a criança via um par de sapatos, trocava de lugar e procurava um cobertor ou travesseiro para limpar. A resposta do menino à minha lição, muito vigorosa, não foi, portanto, de um espírito ressentido e rebelde. Não disse, abre aspas, não me fale assim, ponho os sapatos onde eu quero, fecha aspas. Mas respondeu-me a mim e ao meu comportamento errado, com uma manifestação anormal. Acontece muitas vezes que a criança não é violenta em suas reações, e seria melhor se assim fosse, já que a criança, com seus acessos de raiva, encontra uma forma de se defender e pode alcançar um desenvolvimento normal. Mas, quando responde mudando de caráter ou trilhando o caminho da anormalidade, toda a sua vida é afetada. Os adultos não se importam com isso e só se preocupam com as birras de seus filhos. Um outro complexo de anomalias é representado por alguns medos sem sentidos e tiques nervosos de que alguns adultos sofrem. A maioria pode ser atribuída à violência usada para com a sensibilidade da criança. Alguns desses medos sem sentido refletem incidentes desagradáveis com animais, gatos ou galinhas. Alguns outros originam-se do desânimo de uma criança que foi trancada em um quarto. É possível ajudar aqueles que são vítimas desses medos com raciocínio e persuasão. Esses tipos de medos irracionais são chamados de fobias. Alguns deles são tão comuns que receberam um nome em particular, como claustrofobia, medo de portas fechadas, de um espaço confinado. Um número maior de exemplos poderia ser citado se entrássemos no campo da medicina, mas menciono-os apenas para ilustrar a forma mental das crianças desta idade e para insistir que cada atitude nossa, ao tratarmos a criança, não se reflete apenas nela, mas também no adulto que ela será.
É realmente necessário entrar pelo caminho da observação e das descobertas para penetrar na mente da criança, assim como o psicólogo penetra no subconsciente do adulto. Isso não é fácil, porque muitas vezes não entendemos a linguagem das crianças, ou, se a entendemos, não apreendemos o significado que elas pretendem dar às suas palavras. Às vezes é necessário conhecer toda a vida da criança, isto é, investigar o período anterior para dar paz a essa criatura nas dificuldades que a encontra. Frequentemente, precisamos ser um intérprete da criança e de sua linguagem para revelar o seu estado de espírito. Trabalhei muito tempo nesse sentido, tentando fazer-me de intérprete da criança, e observei com surpresa como as crianças corriam em direção ao intérprete, porque entendiam que havia alguém ali que podia ajudá-las. O ardor da criança é algo absolutamente diferente do afeto que ela dá àqueles que a afagam e a acariciam. O intérprete é para a criança, abre aspas, a grande esperança, fecha aspas. É alguém que lhe abrirá o caminho das descobertas quando o mundo lhe fechou as portas. Esse indivíduo que a ajuda entra em uma relação íntima com ela, uma relação que supera o afeto, porque oferece ajuda e não apenas consolo.